presidente. Com a palavra, peço a palavra, presidente. Com a palavra. Quem? Vereador Bortola, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a gente entende, e até entende o porquê que a esquerda ela quer mudar o foco do debate. Ela quer achar erro de português, ela quer achar erro de escrita, ela quer achar pleonasmo, porque não tem como defender o presidente deles. Como é que tu vai defender alguém que é indefensável? Que faz porcariada atrás de porcariada, para não dizer outra palavra aqui na tribuna. Volto a reafirmar a frase do descondenado, do ex-presidiário: se não fosse a tragédia do Rio Grande do Sul, teríamos feito superávit pela primeira vez em muitas décadas. Culpar o povo gaúcho, culpar quem perdeu casa, culpar quem perdeu tudo, quem perdeu inclusive familiares, é no mínimo, uma falta de vergonha na cara. Se não fosse o Rio Grande do Sul, o país tinha quebrado em diversos momentos de instabilidade econômica. Se não fosse o Rio Grande do Sul, Lula, faltaria alimento no prato de muito brasileiro. Se não fosse o Rio Grande do Sul, o resultado fiscal seria negativo em muitas outras oportunidades, e pior do que já está pela gastança e pela falta de vergonha e sem vergonhice de fazer farra com o dinheiro público do brasileiro. O Rio Grande do Sul é um dos motores da economia brasileira e jamais pode aceitar ser tratado com tamanha irresponsabilidade, ignorância e descaso. Promessas e promessas apresentadas durante visitas ao Estado, no momento mais crítico vivido pelos gaúchos, além de piadas sem discernimento, sem graça, inoportunas, e das esmolas que destinou ao Estado do Rio Grande do Sul. Em nada esse petista que está na cadeira de presidente contribuiu com os gaúchos. Em nada. É uma vergonha. É uma vergonha o que ele falou, o que ele prometeu e não cumpriu nem 1%. É com muito brio, com muita força, com muita honra, o povo gaúcho vem se reerguendo com seus próprios recursos e ajuda da sociedade. Ou seja, além de não ajudar, ele ainda atrapalha. Atrapalha, critica e mente. Sim, mais uma mentira, porque a mentira que ele falou, escancarada em rede nacional, é que se não fosse o Rio Grande do Sul, as contas públicas teriam superávit. Especialistas na economia afirmam que o pouco, para não falar da esmola, não faz diferença na economia nacional. Essa Casa Legislativa, por representar o povo da segunda maior cidade do Estado, e que também, Galópolis em especial, foi severamente prejudicada, não pode se calar. Quem se furtar de falar sobre esse assunto, quem ousar se furtar em debater numa casa política, democrática, onde que respeitamos as opiniões de cada um, mesmo assim nós temos que vir aqui e falar, e debater, porque é o povo brasileiro, é o povo gaúcho, e mais, é o povo caxiense que também passou por essa situação. E aqui eu trago, para quem diz que não, porque esse assunto não tem de importância e relevância, façam um exercício, quem não fez ainda, nesse início de legislatura. Vão na Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social do município, falem com o coordenador de Defesa Civil, o Tenente Armando, vê a trabalheira que é para fazer um processo, a burocracia desse momento de reconstrução, e ver quanto de dinheiro foi aportado na nossa cidade para o povo caxiense. E aí não querem debater o dinheiro que é para vir para Caxias do Sul, para o povo caxiense que foi atingido. Me desculpa, mas vão criar vergonha na cara. Obrigado, presidente. Passa a palavra, senhor presidente.